Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta. E hoje vamos conversar sobre história da igreja medieval. E nada melhor do que receber o professor Eduardo Medeiros, que é especialista em história da igreja, especialista em Idade Média, para falar sobre esse assunto. Não saia daí, porque a Mente Aberta está imperdível e começa agora. Pastor Eduardo, professor Eduardo, obrigado por mais uma vez estar aqui no Mente Aberta, querido. É um prazer, né? A gente já tem uma caminhada juntos aqui. É muito bom também poder falar de um assunto que eu gosto tanto e nem sempre a gente tem a oportunidade de poder conversar a respeito disso, que é da história da igreja cristã, né? Esses séculos obscuros aí da história da igreja para nós protestantes, né? Então é um prazer muito grande poder estar mais uma vez aqui no Mente Aberta. Por que resolveu estudar Idade Média? O seu doutorado foi? Isso. Estudo política medieval, né? Uhum. Eu sempre tive uma curiosidade nesses séculos, porque algo muito interessante para nós protestantes é que a história da igreja se resume muitas vezes para nós entre o fim de Atos e 1517 com Lutero, e tudo que acontece entre um ponto e outro a gente ignora, porque por muito tempo foi nos dito que essa era a Idade das Trevas. É verdade. E por ser a Idade das Trevas não pode ter nada de bom lá, então eu jogo fora tudo isso e existe um renascimento da igreja com Lutero e as coisas continuam. Eu nunca entendi muito bem essa questão, então eu resolvi estudar isso um pouco mais a fundo para poder ter respostas também com relação a isso, né? A gente tem uma veia um pouco científica de argumentação, de perguntar o porquê das coisas, então a gente foi investigar um pouco esse mundo medieval para entender por que as gerações futuras, século XVII, XVIII, condenou 15 séculos de história, basicamente, em um ambiente obscuro, né? Trevas e algo depreciado. Então foi basicamente para tentar responder essa pergunta, o que tem de bom na Idade Média, que a gente foi fazer essa pesquisa aí que durou 10 anos, né? Então você já me ajudou, porque você já fez a pergunta, o que tem de bom na Idade Média? É interessante primeiro a gente falar sobre essa questão do conceito, né? Sim. Onde surgiu essa ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas. Sim. Então eu fui atrás da etimologia do conceito. Quem usou a primeira vez essa ideia? A gente encontra isso no século XIV, com um teólogo chamado Petrarca, que coloca todo o ambiente passado, desde o final do Império Romano até o século XIII, mais ou menos assim, coloca isso como algo obscuro, né? E depois, um pouco depois, também tem a questão do século X, como um século de trevas. Sim. Então, aí quando a gente vai pesquisar o que aconteceu, quais eram os ambientes, a gente vê que, num primeiro momento, era a questão do declínio do Império Romano, século IV, ali, a deterioração do Império Romano com os bárbaros, entre aspas, ali, a ocupação bárbara. Então, há uma mentalidade que aquele mundo clássico estava se desfazendo, então, por isso que veio depois, teria uma conotação pejorativa para esse pensador. E já no século XIV, a ideia do fim do Império Carolíngio, que era uma ideia de um renascimento até romano, algo construído para que fosse um renascimento desse império, né? E como ele acaba caindo... Carlos Magno. Isso, Carlos Magno, Império Carolíngio, né? Um renascimento da importância dos impérios cristãos ali, que estão começando os reinados cristãos, mas ele vai demorar um pouco mais para... O século áureo vai ser o século XIII, ali, dos grandes reis, das cruzadas e tudo mais. Então a gente vê que a origem desse termo ele acontece baseado nisso, um ambiente específico da história que a partir da visão daquele pensador ele foi algo que maculou um determinado período. E isso foi apropriado depois pelos iluministas do século XVII, né? Se agora nós estamos vendo a Era da Razão, eu preciso ter um contraponto. Então tudo que veio antes... Irracional. Tudo que veio antes da Era da Razão foi algo irracional. Então tudo que a Idade Média construiu vai ser delegado a uma Idade das Trevas. Então esse é o conceito, né? E como a reforma protestante vai acontecer meio quase dentro desse ambiente aí de renovação do pensamento, os protestantes vão acabar adotando alguns princípios desses e que vão chegar até a gente, né? Meio que inconsciente, a gente não sabe disso, mas eu vejo muito ainda os protestantes, isso aqui é quase medieval. Interessante. Porque o que eu percebo no meio protestante, né, que hoje é chamado de evangélico,
né? Dentro dos evangélicos protestantes, parece que a igreja evangélica é uma entidade que veio assim, extraterrestre, sabe? Que surgiu. Parece que se nega os 1517, século XVI, os séculos anteriores. De onde veio a igreja protestante? Ela veio desse período anterior, que é chamado de Idade Média. Mas como é que foi a história da igreja de Atos, do livro de Atos que você mencionou? Eu sei que é pouco tempo, mas vamos tentar fazer uma retrospectiva panorama rápido aqui, né? aí. Nós temos algo fascinante da igreja, que são os séculos que os discípulos dos discípulos, né, que a gente vai chamar dos pais da igreja, ou a patrística, que é um ambiente... Eu acho que uma das maiores ameaças para a existência da igreja foi esses séculos. Séculos 2 e 3. Isso, séculos 2 e 3, onde não havia uma teologia formada, havia apenas aquilo que Jesus havia dito e que tinha sido transmitido pelos discípulos para os outros discípulos. E aí há uma construção de um pensamento cristão, né, num ambiente onde isso não existia, né? Então eu vejo que algo muito rico, pensadores se levantaram, principalmente no Oriente, para dialogar e discutir o que é cristianismo. Porque até então nós tínhamos o exemplo de Jesus, mas não existia um código. Até os livros da Bíblia a gente ainda não tinha um cano, algo formado. O que é inspirado, o que não é, quais os critérios que serão usados para verificar se essa carta ela é de fato uma carta inspirada para fazer parte do cano. As heresias que começam a aparecer desse mesmo debate, porque há um debate... Se Jesus ele era Deus, era 100% Deus, 100% homem, ou se ele era apenas um fantasma, muitas coisas aparecem, ou qual é o poder do diabo, de Satanás perante o poder de Deus, começa a surgir as heresias dualistas. Então, olha, os poderes são iguais, Deus ele cuida das coisas sobrenaturais e Satanás ele lidera a terra e tudo mais. Então toda essa discussão filosófica até, ela vai surgir nesses primeiros séculos. Os 2 primeiros séculos ali. Então isso é algo muito rico da gente acompanhar isso. Foi o período da perseguição também? Sim, também. Aparece as perseguições elas são esporádicas no início, que determinam, estão muito relacionadas ao contexto romano também, né? Nós estamos falando de Império Romano ainda. Isso, ainda estamos no século II, III, a deterioração vai acontecer a partir do século IV ali e tudo mais. Já aí, no século, nesse período aí já há uma tentativa de associação do próprio Império, na medida que o cristianismo vai avançando, vai crescendo de uma maneira que não pode ser controlada mais, né? Esse crescimento dos cristãos, vai começar a acontecer essa associação, né? E aí que a gente... Qual associação? O Império Romano com o cristianismo, né? Onde vai se juntar lá com Constantino e algumas atas. Mas como é que o cristianismo cresceu? Com tanta perseguição, com tanta luta. Uma das frases que mais a gente enxerga nesse período é que o sangue dos mártires vai ser o fermento do cristianismo, né? Quanto mais eles são perseguidos, o exemplo do martírio acaba mostrando essa autoridade. Isso, né? É algo que não faz sentido hoje para nós, né? A gente estava conversando no programa Bate-Papo a respeito do exemplo, né? Então, se aquilo que eu acredito de tal forma a entregar minha vida por causa de um homem, Jesus, existe algo que eu preciso pelo menos pensar a respeito disso. Homens e mulheres estão morrendo simplesmente por não quererem adorar o imperador. Então, isso gerou autoridade. E esses homens e mulheres, para cada um que morria, apareciam vários outros que se convertiam, né? E você falou que chegou ao ponto do imperador Constantino se converter. Você acha que ele converteu mesmo? Foi algo, uma associação política, na verdade, né? Porque é mais ou menos a ideia de que se você não pode com eles, junte-se a eles. Essa foi mais ou menos a ideia. Um acerto político e tudo mais. E é aí que nós, como protestantes, a gente fala, bom, aí que teve a união de mundo com igreja e aí que as coisas se perderam, né? A questão do anacronismo é muito interessante para a gente pontuar isso. Coisas que para nós hoje são absurdas, no contexto do século X, XI, XII, era algo tradicional. Por exemplo, a questão diplomática. Não havia discussão diplomática nesse período. As rusgas entre nações, entre igreja e hereges, eram resolvidas através da guerra. Então, algo que pra gente isso é um absurdo, mas esse era a maneira de se resolver problemas. Leva todo mundo essa questão para a ONU, vamos discutir direitos humanos lá e tudo mais. Não existia isso naquele período. Então, algumas coisas que a gente vê como atrocidades hoje, elas eram algo recorrente na cultura daquele tempo, né? Aí,
o julgamento se isso está certo ou está errado, isso é uma outra discussão. Né? Mas a gente precisa tentar entender aquele ambiente primeiro, para a partir desse ambiente a gente conseguir tentar discernir o que a igreja estava fazendo naquele período. Né? Então, esse eu acho que é o elemento que falta para nós protestantes. Né? Sim. Nós não estudamos esse período da história, a gente não se debruça sobre eles, a gente só julga isso e condena sem entender que Lutero ele é fruto de um período anterior a ele. Né? Todo o pensamento escolástico, uma filosofia que vai ser construída nos séculos anteriores, vão gerar até a própria ideia das teses. Né? Os debates aconteciam no princípio, olha, eu vou colocar as minhas teses aqui para que alguém, um outro pensador, venha contestá-las. Sim. E a partir disso a gente vai criar um terceiro elemento, que é a junção da tese com a antítese, e vou formar a síntese. Né? Então, a gente deixa de verificar a riqueza da igreja como um todo. Né? Porque até então nós temos uma única igreja, de fato. Né? No século XI, vai acontecer a primeira separação entre a igreja do Oriente com a igreja do Ocidente, e depois a gente vai ter a segunda no século XVI com a formação da igreja protestante. Mas muitas coisas interessantes acontecem aí. A própria questão da arquitetura, por exemplo, das igrejas... Aí você diz... Nesse período precedente, vamos falar um pouquinho sobre Idade Média mesmo, né? A teologia medieval e tudo mais. Se a gente pega, por exemplo, a arquitetura ela é toda formada baseada em teologia, e isso eu acho que é algo fantástico. Né? Se você verifica as grandes catedrais europeias, elas têm um mote construtivo baseado em uma teologia. Isso é algo muito interessante. Pois é, eu queria, porque a gente tem que ir para o intervalo, pensando nessa questão arquitetônica, pegar primeiro lá com o Constantino, que dizem que os prédios públicos, as igrejas tinham um pouco a ver com os prédios públicos romanos. E depois parece que, à medida que fosse se desenvolvendo teologicamente, os prédios de igrejas começaram a ter esses formatos. Queria começar por aí, legal, no segundo bloco, tá joia? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Mente Aberta e o professor Eduardo Medeiros. Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta, conversando com o professor Eduardo Medeiros sobre a história da igreja medieval. E, professor, a gente estava falando sobre arquitetura, muito interessante isso. Muito bom. Eu já ouvi dizer que, se você entra na igreja, sobretudo católica, aquelas disposições ali foram construídas gradativamente ao longo dos séculos. Você falou que tem a ver até com teologia. Como é que é isso? Isso. Existe um debate muito interessante, se a gente vai para os documentos medievais, principalmente do século XII e XIII, entre dois pensadores, porque até a era, digamos assim, das grandes catedrais, a igreja ela sobreviveu através dos mosteiros. Então, os mosteiros foram os ambientes que preservaram os livros, até os próprios clássicos gregos e tudo mais, né? Livros que até eram proibidos pela igreja. Ih, me lembrou do Humberto da Rosa, né? Então os mosteiros foram os grandes guardiões do saber ocidental, digamos assim, durante esses séculos de feudalismo. Quando a gente chega nesse período do século XII e XIII, a gente vai encontrar dois personagens muito interessantes, que é o Abade Suger, o líder de Cluny, e São Bernardo de Claraval, que vai ser o líder dos cistercienses, os monges negros e os monges brancos. Sim. Isso é muito interessante. Na visão de Suger, a igreja é a casa de Deus, e como Deus é o dono do ouro e da prata, então as igrejas vão ser adornadas de ouro e de tudo o que tiver de melhor na terra. Sim. Essa era a teologia de Suger. Então, todas as abadias dos mosteiros, elas teriam essa decoração. Ele vai ser muito criticado por Bernardo, que tinha uma visão contrária, de que como Deus se fez homem e como filho de um marceneiro, então o templo, a casa dele tinha que ser o mais simples possível. Então, as casas de Cister, elas não vão ter adornos, vão ser o mais simples possível. E essa é uma das ideias para a gente ver que a própria arquitetura, ela reflete uma teologia. Então, a teologia está em todos os lugares na Idade Média, está em todos os ambientes. Não era algo que, não existe isso. Dizem que inclusive, se você entra em catedrais, em igrejas medievais, o teto é muito alto. Isso tem a ver com... A ideia é que você se sinta o que você é mesmo como ser humano, um nada, perto da grandeza de Deus. Então, o pé direito de 50 metros, 40 metros. Se a gente pensar no
no ambiente e na tecnologia disponível quando elas foram construídas, né, uma catedral demorava mais de 100 anos para ficar pronta naquele período, né? E isso é formada dessa forma com o objetivo de criar uma experiência para a pessoa que por ali adentrasse. Como não havia eletricidade, toda a questão dos vitrais eram dispostos de uma maneira que a luz do sol pudesse iluminar e dar um banho de luz para aqueles que estavam internos ali. Então, se a gente pensar, poxa, por que gastar 100 anos para construir uma igreja onde trabalhadores morriam, gerações de trabalhadores começavam e continuavam aquele trabalho sem haver algo? Qual era o objetivo disso? Era criar uma experiência com Deus a partir do momento que aquela pessoa adentrasse naquela igreja. Se a gente pensar no ambiente, os membros, né, os fiéis, a maior parte deles eram analfabetos, então você precisava contar as histórias bíblicas através dos vitrais. Então você vai acompanhando principalmente a saga de Jesus, a Via Crucis, né? Porque essa é a história principal do cristianismo, né? A morte e a ressurreição de Jesus. Então muitos falam assim, não, isso aí é idolatria. Não era, né, questão de idolatria. É uma questão didática, na verdade. O objetivo principal disso é a questão didática, né? De contar uma história para aqueles que não conseguiam ouvir. Se a gente perceber que muitos rituais eram feitos em latim, que era uma língua oficial, e o povo falava dialetos, então a maioria não entendia nem o que os padres falavam. Então a única maneira de eles sentirem essa proximidade de Deus era estar naquele ambiente onde eles se perdiam diante da imensidão de Deus e conseguirem entender as histórias, né, que eram contadas através das paredes ali da igreja. E a igreja medieval, ela tem uma aproximação muito forte com o Estado, né? Como é que... Porque a gente cai o Império Romano, assim, se desfalece o Império Romano, mas a igreja permanece. Como é que ela se aproximou do Estado? Que Estado é esse? A gente chama esse período pós-Império Romano uma antiguidade tardia, né? Onde esses bárbaros, entre aspas, que eram os não-romanos, começam a ocupar esses espaços e vão construindo estruturas de poder nesses ambientes antes ocupados pelo Império Romano. E como a igreja estava ali, ela continua, né, se associando a esses novos líderes que vão assumindo, né? E aí muitos pensadores vão surgindo nesse ambiente para se construir uma teologia de fato, e aí eu cito Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho é um dos principais expoentes desse período ali, que vai construir uma teologia já entendendo o seu tempo, né, diferente. Então, eu vejo que isso é muito interessante, a gente perceber que a igreja ela permanece independente dos reinos. E ela vai ter um papel muito importante também com um evento historicamente todo mundo conhece, mas que ele é muito pouco aprofundado, que é a questão das cruzadas. Então a gente vai ter um ambiente no século, a partir de 1098 vai ser editada a primeira cruzada, que é um movimento de ida para o Oriente para resgatar Jerusalém da mão dos infiéis, né, entre aspas também, os infiéis entenda-se muçulmanos, que é um movimento que começa a crescer demais a partir do século VII. Idade Média também. Idade Média também. Eles ocupam primeiro praticamente toda a Península Ibérica. Então, onde hoje é Portugal e Espanha, fica por muitos séculos ali ocupado pelos muçulmanos. E isso é muito interessante, que você vai para lá hoje, você vai ver muitas referências desse contato até cultural que houve entre essas culturas. Nesse período aí onde Portugal e Espanha, você começa a ver essa proximidade que acontece depois dessa ocupação. A igreja, porque o islamismo ele começou na Península Arábica, né? Pega o norte da África e entra ali pelo Gibraltar. Por Gibraltar. E começa a subir e vai ser barrado pelos Pirineus ali, quase chegando até a França, né? Aí teria ocupado basicamente toda a Mas então, Europa. assim, durante a Idade Média, o início da moderna que parou isso. O século as guerras de reconquista cristã que a gente chama, que é o movimento contrário, quando isso demanda sempre uma organização política por trás, né? Enquanto os reinos muçulmanos eles se organizaram, quando eles estavam organizados internamente, porque antes de Maomé era um grupo de tribos isoladas, e ele consegue unificar todo esse reino a partir da religião, da fé. Da fé. A fé vai ser o elemento aglutinador de diversos povos diferentes que brigavam entre si. Então ele consegue direcionar isso para um ambiente, dar um propósito para esse povo. Enquanto os líderes eles conseguem manter esse princípio,
eles conseguem ter uma estrutura militar e estratégica muito boa. Quando os líderes são fracos, rapidamente isso acaba se deteriorando e os cristãos conseguem reverter isso e avançam também. Mas consegue também porque Isabel de Castela, quer dizer, uma rainha católica muito forte, também tinha pulso firme, Sim, né? então, demanda muito dos líderes ali e tal, associados com essa religião. E as cruzadas, elas vão acontecer nesse ambiente... se tira, e também tem alguns problemas políticos internos. A gente observa a estrutura familiar medieval, o único que ganha uma herança é o primogênito. O filho mais velho. O filho mais velho é aquele que fica com toda a herança do pai. Sim. Só que as famílias, elas tinham muitos filhos que isso, né? E o que você faz com os outros filhos? Geralmente, na estrutura familiar, você tem o primogênito que vai assumir o lugar do pai, você tem o segundo que vai para a igreja, vai ser padre, vai trabalhar na estrutura da igreja, e do terceiro em diante você começa a ter um problema. O que eu vou fazer com eles depois? Então começa a ter uma agitação interna muito grande nesse ambiente, a gente não pode chamar de Europa ainda no século XI, mas nesses reinos, nesses feudos e tudo mais. E aí, essa conquista, Jerusalém acaba caindo nas mãos dos muçulmanos e há todo um projeto de reconquista desse ambiente que havia sido perdido para os cristãos. Então você começa a tirar esses conflitos internos e direciona eles para um outro foco, né, que seria essa reconquista territorial de Jerusalém. Esse pessoal, eles saíam do território europeu, França, Itália, e iam por terra, passando pela Turquia, é isso que era o caminho? Por um período, sim, por terra e também por barco pelo Mediterrâneo, né? Eles cruzavam e era uma viagem bastante complicada também. Né? Então, e isso vai mostrando até o caráter desses eventos. Que a gente olha os documentos, a gente vê que é algo muito espiritual. Né, nos documentos, mas quando a gente vê na prática o que acontece, muitas vezes é a questão de de trazer para esses outros filhos, as famílias nobres, uma herança, alguma coisa através daquilo que eles conquistavam através desses eventos aí, né? Havia muitos saques de judiarias, de elementos de judeus ao longo desse projeto, né, desse processo. Os judeus sempre sofreram nesses eventos durante a Idade Média, porque eles não tinham direito à posse de terras. Então, aí que começa a questão de acúmulo financeiro mesmo, né? Se você não pode ter terra, eu preciso ter uma alternativa. Né? Então, isso vai ter que ser para um outro ambiente, mas até a questão da fundação do purgatório, ela tem muito a ver com essa questão financeira. Por quê? Né? Vou dar um spoiler aqui, porque a gente não vai conseguir falar no programa de hoje, né? Mas com certeza numa próxima ocasião a gente pode falar basicamente só sobre isso, né? Porque a usura, que é a questão de emprestar dinheiro a juros, era um pecado muito grave na Idade Média, porque eu estou emprestando tempo em última instância e o tempo pertence a Deus, o homem não tem direito de manipular o tempo. Né? Então essa era a mentalidade. Só que chega um ponto que a própria igreja precisa tomar dinheiro emprestado. Então você precisa fazer alguma coisa com esses usurários que emprestam dinheiro e arrumar um caminho alternativo para eles. Né? É interessante do purgatório que ninguém desce do purgatório para o inferno. Você só sobe do purgatório para o céu. Tem vários outros elementos, esse é apenas um elemento desse que acaba sendo levado... A cultura vai mudando tanto, porque a gente sai de um ambiente feudal, onde há o escambo, a troca de mercadorias e não há circulação de moedas, para um contexto urbano. E aí você começa a ter circulação de moedas na cidade, o comércio começa a mudar, o próprio movimento das cruzadas começa a fortalecer comércio entre Ocidente e Oriente, então você começa a estimular a economia desse ambiente através de vários elementos e até as cruzadas vai ser um grande elemento para isso. A sociedade começa a mudar e a igreja precisa dar respostas para isso. Então, elementos começam a ser construídos teológicos até para atender essa mudança que a sociedade vai alcançando ao longo desse período, né? E também a gente vê nesse período, quando a sociedade migra do campo para a cidade, a gente vai ter as ordens mendicantes, né? Por exemplo, Francisco, né? Que é um bom exemplo, né, do que tem de bom na Idade Média, por exemplo, né? Ele abre mão de tudo que ele tem para andar com as pessoas. As cidades começam a ser povoadas de novo, as igrejas começam a ser construídas e ele vai andar junto com as pessoas necessitadas ali, né? Com os pobres e cria uma das orações que para mim é algo muito
uma das mais lindas Lindo, que a né? gente vê ao longo de toda essa história. E tudo isso um fruto de entender o contexto. Enquanto a igreja ainda estava fazendo aqueles cultos em latim e Sim. tudo mais, Francisco entendeu que o lugar dele não era mais ali na estrutura, ela junto com o povo, onde o povo estava. E aí começa esse processo de evangelismo, né, que a gente, como protestantes, adota tanto, de estar onde as pessoas estão, de ir até as pessoas, e isso tudo também Francisco fez. tem uma origem até, não vou dizer a origem, que foi Jesus que fez isso, né, mas tem uma releitura medieval através de Francisco e de outros líderes de ordens mendicantes aí que a gente pode citar. Que legal. Professor Eduardo, a gente tem tanta coisa para conversar. Meu Deus, eu vou pensando aqui na reforma cluniacense e teologia da prosperidade. Um dia nós vamos conversar sobre isso, tem a ver. Muito bom, né? O gancho é muito bom. Muito boas discussões nós temos aqui. Foi muito boa a conversa. Obrigado, querido. Deus te abençoe, viu? Tenho certeza que você gostou. Aprendi muito aqui sobre Igreja Medieval com o professor Eduardo Medeiros. Tenho certeza que você gostou da nossa conversa. Te convido, sempre assista os nossos programas Mente Aberta aqui na Rede Super, sempre inspirando você. Um grande abraço e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.